Você também foi jornalista do National Geographic. Como foi essa experiência? Foi maravilhosa. E foi trágica também. Eu trabalhei na FUNAI. Eu fui jornalista da FUNAI. Do direito, eu vou trabalhar no jornalismo. Inicialmente na Gazeta Mercantil. Aí eu começo a me interessar por reportagens. Aí eu tenho a oportunidade de trabalhar na FUNAI e montar uma revista da FUNAI. Conheci um mundo novo dos povos indígenas, lindo, belo e trágico da violência, da colonização, né, da violência constante das guerras contra os territórios indígenas. E aí eu vou trabalhar na National Geographic a partir de uma reportagem que eu fiz com o primeiro contato com o povo Piripicura, povo indígena que vivia em isolamento no norte do Mato Grosso. Era, na verdade, o terceiro contato, mas era um povo que vive numa situação de isolamento e estava resistindo a muita violência num lugar mais violento do Brasil. Eu escrevo para a National Geographic, eu ganho alguns prêmios com essa reportagem, aí eu viro editor da National Geographic. E era edição brasileira, e tinha dois chefes, que eram o Matheus Schurt, que é um americano muito legal, cronista do Brasil, incrível, e o Ronaldo Ribeiro, que é um grande jornalista ambiental. Eu aprendi muito com eles, era uma equipe bem legal, pequena, mas era dentro da editora Abril. E a editora Abril, nesses anos 2010, não é uma editora diversa, com muitas revistas, muito legal, assim, mas tinha uma que permanece como a principal revista deles, que é a Veja. E a Veja tem uma história longa, né? E tem altos e baixos na sua qualidade. E nesse período a Veja estava muito anti-indígena e publicou uma das reportagens assim mais horríveis e racistas contra os povos indígenas que eu já tinha visto. Muito ofensiva a luta indígena, quilombola e antiambientalista. Era uma reportagem que chamava Farra da Antropologia Oportunista. Nunca me esqueço dessa reportagem. E aí eu estava começando as redes sociais, estava no Twitter, eu li aquela reportagem da Veja, eu com uma proximidade muito grande das lutas indígenas, com muitos amigos indígenas que eram xingados literalmente nessa reportagem da Veja. Eu escrevi uns tweets na época. Veja vomita ranço racista contra os indígenas depois de um século do Holocausto. Será que a gente virou o século, estamos no século XXI, mas com a cabeça do início do século XX ainda, sabe? E a Veja obrigou a equipe da National Geographic a me demitir. E aí, por conta da minha expressão, enquanto jornalista, mas a minha expressão em defesa dos indígenas, a Veja sabendo que tinha errado naquela. Então eu fiquei quase 3 anos na National Geographic, foi uma experiência maravilhosa. E uma saída que, na verdade, ela refletia um pouco do momento que a gente estava vivendo também. Já de tensionamento, já de uma intolerância crescendo, né? Eu paguei com um emprego, sonhos, coisas, vontades que eu tinha, mas deu um tempo e a Veja acabou com a própria National Geographic, depois a editora Abril. Aí a National Geographic saiu da Abril, foi para outra editora por um período, aí eles me convidaram a escrever de novo. Eu escrevi uma reportagem muito bonita sobre um povo lindo no norte do Brasil, os Wayampi, que lutaram durante o governo Temer contra uma legislação que iria ampliar a mineração nessa região da Amazônia. Era renca, isso se tornou bem conhecido na época. Era um povo indígena com uma cosmologia, com conhecimento ancestral muito bonito, assim, e que aí eu faço essa reportagem na National Geographic. Foi o meu retorno na National. Aí deu alguns meses depois, a National fechou a edição impressa, infelizmente ficou só online. Mas eu tenho uma relação antiga com a National. Mas no online você não está? Eu já escrevi algumas vezes também. De vez em quando eu escrevi um texto da época do incêndio do Museu Nacional, que eu estava no Rio na época. Eu fui dentro do parque, né, da Quinta da Boa Vista, quando estava queimando. Eu escrevi algumas vezes para online também. Mas aí quando já não estava mais na editora Abril, ou seja, a National... Mas a National ela parou de imprimir a edição aqui no Brasil, né? Uma revista muito bonita, acho que fez história em popularizar
o amor ao ambientalismo também, à natureza. Eu acho que ela tinha uma importância muito grande para mudar a visão da sociedade. A gente tinha uma Trazia um ideia viés diferente, né? Quem queria uma leitura diferente, um viés diferente na vida. A National, ela trazia isso daí. Era muito bonita, né? Com fotografias assim que nos Lembra levavam para a gente aquela passear. foto emblemática daquela, eu não sei se era aqueles olhos verdes bonitos, uma fotografia que tiraram, ganhou um prêmio aí. É lindíssima. Eu acho que essa é uma mulher do Afeganistão. Do Afeganistão, é. E aí o fotógrafo depois reencontrou ela. Então, que foi anos depois do período do Talibã. Então ela já era um rosto marcado. Mais marcado. Já estava Mas era uma revista que nos levava para o Afeganistão, nos levava para a África, nos levava para o interior da Bahia. Levava para vários lugares e também se discutia Nova York, o consumo de ouro, mudanças climáticas. É uma revista assim, de popularização da ciência. Isso eu achava super legal, né? É muito bonita a revista.